Que não acontece isso com ninguém, porque eu já sofri. Eu sei. E eu não quero ganhar isso pra mim. Eu sei, filho. Como eu também já sofri uma vez na minha vida. O choro, o medo e o desabafo é de uma criança de 7 anos que aos 3 foi violentada pelo próprio pai. Hoje, aos 7 anos, vive com a avó materna e tem medo do que aconteceu com ela aconteça com o irmão, que está prestes a nascer. As marcas são do dia 3 de julho de 2012, quando tudo aconteceu. Ela começou a se urinar, se espremer e chorar. Aí eu perguntei, acalentei, parei o carro, acalentei ela. Aí, o que foi, minha filha? Aí ela disse que estava com fome, que estava ardendo muito. Aí ela falava minha quitinha está ardendo muito. Aí eu disse, mas por que sua quitinha está ardendo, filha? Aí ela disse, meu pai coloca o peludo aqui e nas minhas costas. E isso me deixou sem chão até eu me recuperar, eu demorei um pouco. Desse dia para cá, a vida de Dona Leila mudou completamente. Foram idas e vindas a médicos, juízes e advogados, para comprovar de fato a materialidade das agressões sofridas pela neta. E eu com a esperança de sempre estar levando, e que minha filha estava nesse caso por medo, por ameaça do cara, como ele chegou a ameaçar a criança. Se ela contasse para mim, ele matava ela e a mim, então a minha filha com certeza, quantas vezes eu cheguei com a doutora Elisete e disse, ela disse, calma, não é assim, vamos ver, porque eu ainda não conseguia ver que minha filha não conseguia. Para ela, o pior é a conivência da filha, a mãe da menina que vive até hoje com o suposto agressor. Diz que até ameaças já sofreu. Quero que essa criança seja ouvida, quero dar continuidade aí, eu não posso deixar essa menina sofrendo essa situação, porque enquanto isso, eu também sofria por minha filha estar me ligando, dizendo que a qualquer momento eu poderia amanhecer. Isso tem registrado na Delegacia da Mulher, com a boca cheia de formiga, que eu valia mais morta do que viva. Então é bem difícil essa parte para mim. Ela diz que até hoje nada foi feito em relação às denúncias. O acusado, o pai da menina, continua solto. E o que é pior, a justiça deu apenas a guarda compartilhada da criança. Ou seja, a cada 15 dias, a criança encontra os pais. Muito difícil, porque eu não sei o que pode ocorrer lá por dentro, entendeu? Lá dentro. Sabendo hoje, tendo a convicção que minha filha sabia. Os números de notificações de violência contra crianças na faixa etária entre 1 e 9 anos de idade em Porto Velho, infelizmente, só vem aumentando nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2013 foram 10 casos. Em 2014, 13. Em 2015, 34. Já no ano passado, foram notificados 36 casos. O que mais impressiona nesses números é que em 75% os pais são os próprios agressores e 80% acontecem dentro de casa. Mas esses números podem ser bem maiores porque nem todos os casos são denunciados. A questão hoje é, de fato, qual é o tratamento social que se tem para a violência doméstica? Porque, infelizmente, às vezes eu me vejo, parece que a gente está voltando para a Idade Média, para quando a criança era vista como um adulto em miniatura, né? Sem sentimentos, ninguém precisa acreditar nela, ninguém precisa atender às necessidades dela. Então, nós temos hoje uma questão social de que a criança, de fato, precisa ser acreditada, precisa ser escutada e cuidada, protegida mesmo, de fato. Nós temos uma questão familiar, onde as famílias estão disfuncionais. Nós não temos que ser objetos de prazer do outro. E isso acontece, é assim que funciona. Seja para violência sexual ou para violência física ou de qualquer outra forma,
Eu trato o outro como se ele fosse um objeto de prazer meu ou de frustração, onde eu vou lá e descarrego aquilo que eu não dei conta de fazer. E nós temos, isso? em muitas situações, sim. Para a psicóloga, no momento em que a criança sofre algum tipo de agressão, ela acaba perdendo a pureza, o encanto, o jeito inocente de encarar a vida. Experiências afetivas, descoberta do próprio corpo, mas ela não tem entendimento. O que para mim e para você seria, né, alguém te tocar e você sentir prazer, você sabe que o nome disso é prazer. Mas para uma criança de 4 anos que é tocada dessa forma, ela não sabe que isso se chama prazer, mas ela sabe que tem algo que dá uma sensação diferente e que ela não sabe nomear. Então, se isso for continuado, se essa gratificação for continuada, isso passa a ser imprimido no organismo, né? Então, assim, eu recebo crianças, por exemplo, de 4, 6 anos, que para manter a sensação que foi instalada, né, que foi imprimida com a violência, elas vão estar se masturbando publicamente, vão estar no grupo, como eu recebo aqui grupos de crianças, e elas vão querer tocar nos outros coleguinhas, né, como foi tocada, ou se tocar também na frente dos coleguinhas, então vai perdendo esse limite, né, essa coisa do onde eu estou, do público, do privado, e também as sensações vão sendo modificadas e precocemente experimentadas. A violência contra a criança em família chega a ser tão bárbaro quanto incompreensivo. Existe a política pública, existe um plano municipal de enfrentamento, o que falta é a aplicação disso. Todas as instituições de fato se comprometerem, cada um no seu eixo, cada um no seu lugar, e efetivamente começar a atuar. Senão vai ter mais violência. Uma dor que jamais será apagada em quem está próximo, e principalmente na vítima. E busco em Deus para me poder, pelo menos, orientar essa criança. Faça força. E vim descobrir fazendo terapia com a doutora Elisete, aos 52 anos, hoje eu estou com 54, que também fui abusada por um médico quando eu estava tendo convulsão.